Natsuo é um estudante do ensino médio e tem uma queda por sua professora chamada Hina, mas ela tem um namorado. Natsuo e seu amigo vão ao Koki com algumas garotas. Todos se apresentam, mas uma garota não está interessada em estar lá, mas se apresenta como Rui. Rui vai para pegar bebidas, mas Natsuo a segue. Eles conversam pouco sobre sua condição chata em Koki. Natsuo vê Rui parecido com Hina. Rui quer abandonar seus amigos, então ela pede um favor a Natsuo e o leva para um hotel. Rui pediu a Natsuo algum desenvolvimento da trama, mas Natsuo hesita em pensar em Hina, mas depois de lembrar que ela tem um namorado, ele decidiu fazer isso, e depois de algum desenvolvimento da trama, Natsuo acorda quando Rui estava se arrumando para ir embora. Natsuo está pensando profundamente sobre isso, porque esta é a primeira vez que Natsuo leva ela para passear na rua perto da casa dela. Natsuo foi diretamente até seu amigo e falou sobre o que aconteceu entre ele e Rui, e como ele tem um sentimento confuso sobre a situação. No dia seguinte na escola, Natsuo foi abordado por Hina. No telhado, Natsuo perguntou sobre o que aconteceu com ela, porque ela olhou triste enquanto a conversa deles brinque para a aula. Soena e Natsuo foram para a aula à noite. Natsuo vai para casa e começa seu trabalho de redação no dia seguinte. Na escola, Natsuo foi para o rooftop para terminar sua redação, mas vê Hina chorando no canto. Natsuo se pergunta a ela sobre o que aconteceu, mas Hina disse que apenas os adultos podem entender a situação dela, o que deixou Natsuo chateado porque ele queria ajudá-la e começou a perguntar sobre o porquê, mas ela pensou que Natsuo estava olhando para ela mais tarde em casa. Natsuo estava pensando em Rui e Hina, mas seu pai atrapalhou ele e fala sobre seu segundo casamento porque a mãe dela morreu quando Natsuo era jovem. Enquanto eles conversavam, a madrasta dele chegou. Natsuo pai a recebe, mas Natsuo ficou chocado ao ver Hina e Rui com sua madrasta mais tarde. Hina e Rui se apresentam e começaram a comer bebida junto com toda a família. Natsuo vai tomar banho, mas Rui o segue e fala sobre o quanto a mãe dela passou. Então ela pediu para ele se comportar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, Natsuo foi até o Oldman e parabenizou pelo casamento, mas disse a ele no dia seguinte que eles decidiram se mudar para uma nova casa. Natsuo e seu pai ajustando suas caixas enquanto Natsuo estava trabalhando. Hina o provocou porque eles começaram a viver sob o mesmo teto e disse a ele para chamá-la de Hina e não de Sensei, porque eles agora são irmãos que fazem Natsuo Kora. Depois Hina esquece de usar roupas depois do banho porque ela tem um hábito e fica louca vendo o Natsuo, então ela colocou algumas roupas. Os pais dele saíram e a Hina estava dormindo. Depois de ver a Hina, Natsuo tenta beijar a Hina, mas o Rui chegou antes do Natsuo chegar perto do Shuchitina e leve-a para o quarto dele. No dia seguinte, Natsuo estava atrasado para a escola, então seu cabelo parecia bagunçado. Seus amigos querem ver o novo aluno transferido, então eles decidem ir procurá-la, mas Natsuo ficou surpreso porque era Rui. Rui vai para Natsuo e antes que ela pudesse diga qualquer coisa, Natsuo pare ela e leve ela lá fora para conversar. Natsuo pediu para não contar a ninguém sobre o relacionamento deles, então Rui decidiu não conversar na escola e ir embora. Natsuo estava indo para a aula, mas foi abordado por Hina. Hina perguntou se aconteceu alguma coisa entre ele e Rui ontem à noite. Então Natsuo explique a situação. Depois disso, Natsuo vai para a aula e vê Rui sentada sozinha e pergunta o que aconteceu. Rui explicou que ela não tem habilidades sociais como Kina, então ninguém realmente interessado nela. Natsuo decidiu se tornar seu amigo e ajudá-la, mas eles começaram a discutir um com o outro. Todos começaram a rir deles, dizendo que só querem ficar amigos dela. Mais tarde em casa, Natu vai tomar banho, mas enlouquece vendo Rui tomando banho. Rui, obrigado pela ajuda na escola, e pede para ele entrar. Rui conversar sobre a situação entre Hina e o namorado dela. As coisas não estão indo bem depois do banho. Ela sai no dia seguinte, os pais deles não estão em casa, então 3 deles estão jantando juntos. Depois do jantar, Hina recebe uma ligação do namorado dele, então ela saiu um pouco e vem chorar quando Natsuo está prestes a perguntar o que aconteceu, que o pai deles chegou. Então, Natsuo não conseguiu obter a resposta e depois disso, todos foram para seus quartos. Natsuo estava pensando em Hina e ficou frustrado no dia seguinte, depois da escola. Natsuo foi ao café encontrar seu amigo Fumiya mais tarde à noite, enquanto eles estavam indo para casa. Natsuo fica chocado ao ver Hina conversando com uma pessoa no carro. Natsuo fica preocupado e pensa em Hina e Rui mais tarde em casa. Natsuo vai até o quarto de Hina
para esclarecer seu mal-entendido e perguntar sobre seu caso, mas ela disse que isso é sobre a vida de adulto e começou a pressioná-lo, mas ele a impediu de Hina empurrá-la para a cama porque ele tem olhos de criança. Depois da conversa deles, Natsu decide ir embora. H se arrepende do que aconteceu entre ele e Nat no dia seguinte, enquanto todos começaram a tomar café da manhã. Seu pai vai acordar Natsuo, mas pega um carta do quarto dele e Natsuo não está lá, e seus sapatos também sumiram. Mais tarde, Rui vai procurar por Natsuo. Natsuo está na casa da Fumiya, quando ele a vê na rua, procurando por ele. Então, Natsuo a leva mais tarde. Rui conta a Natsuo sobre ouvir Hina com seu namorado no telefone. Ela também vai e tenta convencê-la a parar, mas não vai bem. Mais tarde, naquela noite, eles voltam para casa. Todos estavam sentados no escuro, mas depois de vê-los, seus pais pedem desculpas pelo casamento sem perguntar a eles. Hina também voltou para casa ao mesmo tempo e desculpas por seu comportamento. Na manhã seguinte, Hina cumprimenta Natsuo, mas ele a ignora, e enquanto comia, Natsuo e Rui decidem executar seu plano. No dia seguinte na escola, eles começaram a segui-la. Conforme os dias passam dia e noite, em todos os lugares que ela vai, eles a seguem para todos os lugares. Depois de algum tempo em casa, Rui pega o telefone dela para descobrir algo sobre o namorado dela, mas isso não funciona enquanto Natsu e Rui estão na cafeteria. Hina e seu namorado acidentalmente os encontram. Eles começam a explicar tudo entre eles, mas Natsu fica com raiva ao ouvi-los. Antes de Natsu fazer algo, Rui jogou água no rosto dele e saiu. Então, Natsu a seguiu enquanto ela a levava até a estação. Ela disse que Natsu tinha sentimentos por ela, e Hina não tinha certeza se eles decidiram não se encontrar a partir de agora. No dia seguinte, enquanto Natsu jantava com todos, ele lembrou que hoje é o Dia das Mães. Então ele decidiu desejar a mãe dela e relembrar seu passado com sua mãe quando era mais novo, enquanto ele deseja que a mãe dela, Hina e Rui, também venham se apresentar para sua mãe e desejar que ela passe poucos dias. Quando estava indo para a aula, a garota se apresenta como Momo. Quando Rui estava conversando com seus colegas de classe, ela recebe alguns rumores estranhos sobre Momo de outros alunos, mas ela os evita, quer decidir Momo sozinha. Depois que Rui e Momo saem depois da escola, e Momo explicou tudo sobre os rumores, que Momo pediu a Rui para ser seu amigo, e eles começaram o quarto de Natsu e quer confirmar seus sentimentos em relação a Natsu e também pedir a ele um favor para beijá-la. Depois de algum tempo, ela sai mais tarde na escola. Natsu encontrou um garoto, ele se apresenta como Alex e ele é da mesma turma depois da escola. Enquanto eles estão caminhando, eles veem um ladrão pervertido ser atropelado. Então, Alex e Natsu correram para pegá-lo. Depois de entregar o ladrão à polícia, a polícia também os acusou por algumas acusações falsas. Então, Rui veio pegá-los e perguntou a Natsu se ele poderia fazer com que Rui saísse com ele enquanto eles estavam indo para casa. Natsu não tinha certeza sobre seus sentimentos por Rui. Mais tarde na cozinha, Natsu conversou com Rui sobre Alex e disse para sair com ele, mas Rui fica chateado e vai embora. Natsu vai se sentir mal com isso. Mais tarde, ele vai para o quarto de Rui para esclarecer isso, mas Rui pergunta a ela que ele está esquecendo de algo para fazer enquanto eles estão se beijando. Ficou chocado ao vê-los. Natsu vai para a Hina para contar sobre isso, mas H sai sem ouvir. Rui vai para o quarto e esclarece a situação que ela disse a ele para beijá-la e sobre seus sentimentos. No dia seguinte, Natsu pede desculpas a Hina, mas Hina conta a ela que ela estava se mudando daqui para viver independente. Mais tarde há um festival, então todos decidem ir. Enquanto todos estavam se divertindo e jogando, Natsu leva Hina para o fundo do santuário para esclarecer o mal-entendido. Enquanto eles conversam, Hina começou a chorar e conta sobre seu verdadeiro sentimento e como ela estava com ciúmes de Rui e olhou para sair, mas Natsu vai impedi-la e contar a ela sobre seus sentimentos. Mais tarde, Rui estava se sentindo mal por Hina ter saído de casa, então sua mãe decidiu animá-la e dizer para ela sair para melhorar seu humor. Enquanto Rui estava fazendo compras, ela correu para fotografar e pediu desculpas, falar com ela novamente sobre o que aconteceu e levá-la para uma guloseima. Ela explica sobre a situação dele e o que ele está passando. Ele se divorciou de sua esposa. Em casa, Rui vai ao quarto de Hina
para se desculpar e tentar impedi-la de mudar para o apartamento. Mas Hina explicou que ela não consegue parar depois de anunciar para toda a família mais tarde. Quando Natsuo volta para casa, ele encontra uma carta de Hina e vê uma chave do apartamento dela no dia seguinte. Toda a família a ajuda a mudar suas caixas depois de largar tudo. Eles voltam. Natsuo estava pensando em Keith, que H deu a ele, e decide ir vê-la. Quando ele chega à porta, estava trancada. Então ele abre e entra no quarto e vê Hina dormindo. Hina acorda e agradece por antes. Depois disso tem algum desenvolvimento da trama. Hina vai fazer café e contar. Ele pode vir a qualquer hora no dia seguinte, quando Rui e Natsuo estiverem indo para a escola. Alex conhece Natsuo e se apresenta a Rui. Alex decide se juntar ao clube de literatura com eles. Então Natsuo pergunta ao RI se Alex pode entrar, e RI concorda porque eles têm que convidar mais alunos enquanto Natsuo está conversando com seus amigos. Hina aparece. Natsuo vai parar para conversar com Hina quando Natsuo vai perguntar sobre seus sentimentos. Novamente ela diz a ele que tem o mesmo sentimento em direção a ele e algum desenvolvimento da trama. Mais tarde chega um festival escolar e todos do clube de literatura estavam aproveitando seu tempo e fazendo várias atividades. No dia seguinte, no clube de literatura, todos estavam pensando no que aconteceu com Ri porque ele estava de licença há algum tempo e decidiram visitá-lo. Natsuo fica chocado ao ver seu apartamento. Eles conhecem Ri e descobrem que ele é um escritor profissional. Então, por causa de seu trabalho, ele tirou uma folga da escola para terminar seu livro. Ri sugere que Natsuo envie sua história para uma competição. Natsuo ficou maravilhado porque RI é seu favorito escritor. Mais tarde, Natsuo estava saindo com Miu, mas acidentalmente caiu da escada e teve uma fratura. Hina vem visitar Natsuo porque ela estava preocupada com ele. Mais tarde, quando Natsuo estava tomando banho, Ruby se junta a ele e o ajuda a se lavar porque ele se machucou. Mais tarde, Natsuo visita Hina na casa dela. Enquanto eles estão curtindo o desenvolvimento do enredo, eles recebem uma visita quando Hina vai abrir a porta. Ela fica chocada ao ver Rui entrar e ver Natsuo lá e começou a chorar e deixou Hina tentando impedi-la. Mas ela se foi. Quando Natsuo voltou para casa, ele descobre que Rui ainda não voltou para casa. Então ele vai procurá-la e a vê sentada no parque. Rui explicou como ele descobre sobre Hina e seu relacionamento quando ela vai para o quarto dele e descobre a história de amor de aluno e professor. Depois disso, Nats vai se desculpar e explicar sobre seus sentimentos. Mais tarde, eles voltam para casa e Rui, claro, mal entendido que seus pais têm porque acham que ninguém como seu casamento. Rui começou a evitar Natsuo e pediu para ele não conversar mais a partir de agora e começou a colocar distância entre eles. Na aula de literatura, Ri anunciaram o vencedor do concurso. Natsuo quer ser escritor profissional, mas Rui ganhar o prêmio. Natsuo ficará desanimado com isso. Então ele foi ao RI em busca de ajuda. Então RI explicou como Rui não quer enfrentar uma guerra e ela rejeitou, mas não conta porque Ri explicou que ser escritor não é fácil. Você tem que passar por tantas coisas para se tornar um escritor profissional e perguntar ao Natsuo se ele quer ser escritor ou só precisa de estatísticas do escritor. Natsuo começou a praticar o anel diariamente e mostrou ao Ari para verificar seu trabalho. Mais tarde, sua viagem escolar começou e foi para o Shrine com seus amigos e começou a aproveitar o dia seguinte quando todos vão para a praia. Rui pede para Hina conversar. Rui explica sobre tudo e diz para Hina não se preocupar porque ela não quer mais problemas e ela colocou distância entre Natsuo naquela noite. Natsuo foi para o quarto H enquanto todos estavam se preparando para os fogos de artifício. HG quer terminar o relacionamento, mas Natsuo quer dar o próximo passo. Natsuo deu o anel para ela. Ga também estava muito feliz porque ela realmente não quer terminar o relacionamento deles. Fogos de artifício começaram. Todos da turma estavam na praia. Hina e Natsuo estão na sala, apreciando a vista do céu. Natsuo pede a Hina em casamento, que deixa Hina mais feliz e vai para o desenvolvimento do enredo mais tarde. Hina diz que quer morar juntos e Natsuo ficou feliz. Emoço no dia seguinte. O diretor da escola ligar para Hina para conversar sobre alguns assuntos urgentes. Hina vai encontrar o diretor pensando no que acontecerá quando
quando ela chegar, diretor mostrar uma foto de Natsu e Hina desenvolvimento do enredo. Hina ficou chocada ao ver isso. Ela se desculpou e pediu para não contar a alguém porque isso só criaria mais problemas depois que todos estavam reunidos no Assembly Hall. Hina chega ao palco, cumprimentando a todos no Natal e contando que ela estava sendo transferida para outra escola por algum motivo pessoal. Depois de ouvir, todos ficaram chocados. Natsu perguntou sobre o que aconteceu. Ela também não tem ideia de que Natsu vai até a sala do diretor, mas ninguém conta a ele o que aconteceu depois no telhado da escola. Ri vai conversar com Hina e conta que sabe sobre eles e o relacionamento deles. Hina começa a chorar pensando em Natsu e se arrepende de tudo mais tarde. Natsu vai até Hina apartamento, mas descobre que ela se mudou de lá. Natsu encontra uma carta que Hina deixou para ele. Ela explica que o relacionamento deles foi descoberto pela escola e ela insiste em não contar a ninguém, então ela decidiu se transferir para a escola. Hina agradece a Natsu por tudo e diz a ele para seguir em frente sem ela e se tornou uma hitter. Ela também o ama mais do que tudo. Natsu ficará deprimido depois que H a deixou. Seus amigos estavam preocupados com ele, então ele foi se animar, mas ele não respondeu. Seu amigo começou a bater nele porque ele é agindo como um bebê. Natsu se sente tão impotente porque não pode ajudar Hina. Mais tarde, Natsu foi ao lugar do Rigi para falar sobre romances em seu trabalho porque ele quer se distrair. Rui vai até a sala do Natsu para dar o jantar, mas ele nem olhou mais tarde. Hodewai convida Natsu para um banho público, tentando sequestrá-lo enquanto eles estão tomando banho. Jin conta a ele uma história sobre seu passado e o anima, dizendo que você deve continuar se movendo, não importa como ele se sinta e a situação em que você se encontre mais tarde. Quando Rui for para Genatsu, seu jantar, ele agradece a comida. Ele começou a se concentrar em sua história. O dia passa, não importa como ele se sinta, ele continuou sua história e finalmente completou sua história. Ano novo, chega. Natsuo e Rui vão até seus amigos para comemorar. Todos decidem se divertir R Place porque Natsuo quer contar sua história para R mais tarde. Quando todos saírem, R começou a ler sua história e ficou impressionado com ela alguns dias depois. R convidou Natsu para conhecê-lo. Quando Natsu chegou em High Place, um homem se apresentou como Suyu. Ele ficou impressionado pelo trabalho de Natsu. Ele leva Natsu para a cerimônia de premiação do Hitter. Descobrimos que R adequou seu trabalho na competição e Natsu ganhou o prêmio. Então Natsu vai para o discurso e ficou muito feliz por estar lá. Mais tarde, Natsuo voltou para casa. Ele fica chocado ao ver Hina lá, mas descobre que ele confundiu Rui com Hina. Rui fugiu de lá e Natsuo vai se desculpar e finalmente Rui confessa seus verdadeiros sentimentos por Natsuo e ela nunca mais o deixou. IR. Chegamos ao final do recap do anime Domestic Girlfriend. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente qual anime você gostaria de ver o recap. Obrigado.